Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início agora a mais um episódio do TanumaCast, o podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter como convidadas as ilustres advogadas Mônica Mota e Madalena Zavanella. E gostaria de falar também que elas foram minhas alunas. Olha, é um motivo de orgulho para mim tê-las, né, voando na advocacia, já que o tema deste podcast é Alçando Voo na Advocacia. E elas vão contar os segredos teóricos e práticos para alçar voo alto na advocacia. Até porque a águia que voa mais longe enxerga melhor, né? Então elas não estão enxergando só a árvore, elas enxergam a floresta. Então elas conseguem enxergar a sociedade e prestam um grande serviço como advogadas, e vocês vão ficar sabendo daqui a pouco, tá? E vou começar com a minha amiga Mônica Mota, perguntando para ela, voltando no tempo, nas reminiscências da infância, e como foi a sua infância, quais eram os sonhos que você tinha dos 7 aos 10 anos em relação à sua vida profissional, pessoal. Conta pra gente aí, Mônica. Olá, é uma grande satisfação estar aqui neste momento. Coisas acontecem na vida da gente que são oportunidades que nós não devemos perder. E voltando lá na infância, né, é algo assim muito interessante quando a gente para refletir sobre algumas coisas. Eu me lembro muito bem que todos os motivos que viravam brincadeiras de grupos na infância, eu, minhas primas, minhas irmãs, meus irmãos, eu sempre estava ali numa figura de destaque. Então, se nós brincávamos de escolinha, eu era professora. Se a gente brincava de escritório, eu era a dona do escritório, né? E num determinado momento, eu me lembro que eu falava assim, quando eu crescer eu quero ser juíza, né? Só que aí a vida passa, as coisas mudam, né? E a gente acaba deixando algumas coisas para o lado. Não, eu não quero ser juíza hoje, já vou deixar bem claro. Mas depois, com o passar do tempo, eu me casei, parei tudo para cuidar da minha família, dos meus filhos. E o meu marido me incentivou a voltar a estudar, né? Então, fui incentivada pela minha família. O meu filho mais velho, ele pagava as mensalidades da faculdade para mim. E eu sempre tive muito apoio da minha família. E quando eu fui estudar direito, que foi algo que o meu marido sugeriu, eu voltei lá atrás e falei, nossa, quando eu era criança eu falava que eu queria ser juíza, né? E é muito interessante porque, assim, algumas coisas que a gente faz na nossa vida adulta sempre vai voltar e buscar lá na infância o que você fazia. Verdade. Como que era, né? Sim. Então, assim, por mais difícil que seja uma infância, a gente sabe que princípios e valores que são forjados dentro de um lar, eles têm muita significância na vida adulta, né? E é gratificante a gente ver que, de toda a história que a gente percorreu, por menos que a gente alcançou tudo que sonhou, a gente sempre está com o pé lá naquele sonho que ficou guardadinho lá na infância, né? Então eu falo assim, hoje eu não quero ser juíza, não, mas eu entrei na área do direito e eu vi que eu poderia fazer mais por pessoas, né? Um juiz faz, mas eu posso fazer com o que eu tenho nas minhas mãos mais por pessoas, mais pela sociedade. E eu retornei lá, né? Mesmo naquela situação de 7, 8, 10 anos, é muito bacana. Que legal, muito legal. Agora eu vou perguntar para minha amiga Madalena, como que foi a sua infância e entre, né, essa fase de que a gente começa a entender um pouquinho, começar a tentar entender o mundo aos 7, entre os 7 e 10 anos, o que você imaginava, como você imaginava que seria a sua vida profissional, a sua vida pessoal, né? Comparando, voltando aqui no tempo, mas falando de hoje, né? Como que você imaginava, Madalena? Bom dia a todos, bom dia, professor. Estou muito grata de estar aqui, né? Eu e a Mônica, como sempre. Satisfação é minha. Então, para mim,
A infância minha foi bastante lúdica, né? Teve um período em que eu pensava em... Queria fazer medicina, eu queria ser médica, eu queria principalmente trabalhar com a oncologia, né? Mas aí quando eu sempre tive um pouco dessa parte de trabalhar com polícia. Então, polícia, porque minha família é família de militares, né? Meu avô era coronel da polícia. Então, assim, a gente sempre teve esse impulso um pouco forte, assim, né? Então, de uma certa idade, 15, 16 anos, eu pensava em fazer direito para ser delegada. Queria ser delegada, queria ser polícia federal. Então, o que eu imaginava do direito era a área criminal, era essa área. Mas a realidade, né, em 1997 era outra, né? Não havia aquelas possibilidades como tem hoje, né? Vários financiamentos educacionais que a pessoa tem condições de entrar numa faculdade, numa universidade. Então foi muito difícil, né? E aí eu parti para outra área que foi a enfermagem, né? E fui indo nesse caminho. Cheguei na faculdade de enfermagem, trabalhei muito tempo na área da saúde, na área oncológica, e por um período isso era o que eu queria fazer. Só que aí eu engravidei, resolvi cuidar da minha filha, da minha família, do meu marido, assim como a Mônica, né? Nós nos dedicamos a filhos, a família. E aí, em um período, minha filha já estava um pouquinho maior, meu marido veio e falou, por que você não faz a faculdade de Direito? Não era o que você falava, que antigamente você queria, com as condições um pouco melhores, e aí eu voltei e fui fazer a faculdade de Direito. E aí foi clareando na minha cabeça. Mas eu não pensava em ser advogado. Entendi. Eu sempre pensava assim, não, eu vou fazer direito porque eu vou prestar concurso. Tá certo. E quando a gente forma, as coisas mudam muito, né? As coisas vêm de uma forma muito prática na mão da gente. E eu acho que para quem está hoje começando, ou para quem está terminando a faculdade, o bom é perceber que deixa fluir as coisas. Verdade. Né? Às vezes a gente faz planos, mas parece que Deus vem e traz outros planos, né? E Ele fala, não, o caminho é esse. Então hoje, depois de 2 anos, 3 de formada, né, até passar no exame da ordem, hoje com 2 anos de escritório com a Mônica, eu percebi que eu estou indo para outros caminhos. Então, hoje, trabalhar muito com a conciliação, com a mediação, a gente procurar fazer uma advocacia humanizada, pensar no cliente de uma outra forma, isso faz muito sentido para mim e para a Mônica, no nosso escritório. Maravilha. Mas tudo isso foi uma coisa que veio naturalmente de nós. Maravilha. Então, o direito, nesse ponto, ele está suprindo, assim, todas as minhas expectativas e todas as minhas necessidades. Porque, acho que eu já comentei com o senhor, comento com a Mônica, que o que faz sentido para mim é colocar o coração, é colocar o amor naquilo que você faz, é olhar para o cliente individualmente, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua saga. E assim, hoje isso para mim faz muito sentido. Maravilha, muito legal, né? Essa parte da infância, desse sonho. E voltando aqui para a doutora Mônica, e em relação assim ao direito, né? O que te levou diretamente, assim, de imediato naquele momento? Que momento deu aquele start para você entrar e começar a fazer o curso de Direito no Centro Universitário de Suzano? Bom, quando eu fiz minha inscrição lá para o vestibular, eu estava mais ou menos 20 anos sem entrar numa sala de aula, né? Pode não parecer, mas eu estava bastante tempo, porque do ensino médio eu fui trabalhar para ajudar meus pais, né? E faculdade na época era muito cara. Quando meu marido me incentivou a estudar, ele mesmo me deu a ideia. Faz direito, você é muito inteligente, é um desperdício você ficar em casa, você é muito inteligente. E aí eu fui, né? Com o apoio dele, da família, eu fui. Quando eu me deparei dentro da sala de aula, isso é uma coisa que na sala de aula em que nós estávamos, tinha muitas pessoas já mais adultas do que jovens, né? E a gente via que a dificuldade ela era quase que unânime. Nós tínhamos a dificuldade de respirar o direito, porque era algo muito diferente da nossa realidade, né? As pessoas que não conhecem da área, chega a ser assim, algo bem pesado por conta de que é muito conteúdo, né? E quando a gente sai da faculdade, a gente vê que nem estudou tudo o que precisava, né? Verdade. Mas foi um grande desafio, né?
E tive vontade de desistir por achar que não era capaz, né? Eu presenciei algumas garotas na sala de aula também falando, não, isso não é para mim. Mas a gente perseverou e no final das contas, a própria cabeça da gente de tanto estudar, ela pede que você continue estudando, não dá mais para parar, né? E tinha uma mulher, uma moça lá na nossa sala de aula que, para mim, ela é um exemplo de perseverança, né? Hoje a doutora Elizabeth, ela também formada, hoje ela advoga em Bertioga, e ela era uma pessoa na sala de aula que ela muitas vezes incentivou muitas pessoas a não desistir, porque ela era sozinha, ela veio de acho que São Paulo para cá, com 2 filhos, e ela falou assim, não, eu vou estudar para mudar a realidade da minha casa, dos meus filhos. E ela era sozinha, e com tantos problemas que ela tinha, ela estava na sala de aula estudando, né? Que legal. E ela, assim, é um exemplo, assim, de superação. Verdade, um exemplo de superação. E no decorrer do curso, a gente vai fazendo amizade, eu tenho gratidão por alguns professores, né? E quando chegou no final, que foi aquele período estressante de ter que encarar uma prova da OAB, foi quando eu e a Madalena, a gente resolveu se juntar, porque sozinha estava muito difícil. Bacana. É uma pressão muito grande. E no período que nós começamos a estudar para prestar a prova, foi quando a gente se uniu, e essa união, essa força fez toda a diferença. Dali nasceu a nossa sociedade. Entendi. Porque sozinha dá, mas eu vejo que eu não conseguiria. Você entende que parcerias são essenciais no Com do certeza. direito. Em todas as áreas, né? Tanto que nós lá no escritório, a nossa visão é de sim. Nós temos muitas pessoas que nós conhecemos. Aquelas que se destacam, a gente quer ter por perto. A gente quer ter por perto. Verdade. E você, doutora Madalena, como é que foi assim, o seu período dentro do curso de Direito, na universidade? Como é que foi? Para mim também. Meu marido me incentivou muito, né? Sempre acreditando em mim, muito mais do que eu. Minha filha, minha mãe, minha família toda. Devo muita gratidão a eles por tudo isso. E assim, para mim também, passamos momentos que vem a dúvida, né? Se você quer, se você não quer, se é aquilo que você quer, tudo é muito difícil. Entrar na faculdade ali, perto dos 40 anos, já traz algumas dúvidas, né? Se você é capaz ou não. E para mim também, no período em que eu estudei, conheci pessoas magníficas, né? Eu tenho uma colega aí que passou aí na prova de concurso de cartório, que eu comentei com o senhor. Comentou, né? que Pessoas bacana. que estão próximas ali, colegas muito batalhadores, né? Pessoas que no período precisaram desistir, mas eu acredito que cada um tem seus motivos, né? Mas eu encontrei pessoas muito maravilhosas nesse caminho, inclusive a Mônica, né? Mônica. O senhor, né, professor? Verdade. Claro. Inclusive, lembrando que hoje vocês têm uma empresa de advocacia, né? Sim. Uma pessoa jurídica, né? Uma sociedade de advogados. Isso é muito importante. Já mostra que desde o início vocês já entraram na advocacia com a visão empresarial e queimando as pontes, né? Diz que aquele Alexandre o Grande, né? Quando ele invadia lá um país, se não me engano, a Grécia, ele desembarcou os soldados e mandou queimar os navios, né? Porque não tinha mais jeito, ou a gente vencia Ou vencia. ou vencia e venceu, ele tornou, né, dominou lá durante o período dele, né, como rei ali. Por isso que ele é conhecido como Alexandre o Conquistador, né? Então, eu acho que é isso, né? Queimar, a gente não pode ficar olhando para trás. Vocês fizeram isso, vocês tinham outras carreiras, né? Eu acho extremamente importante. E os desafios, assim, qual que você acha que são os maiores desafios do estudante, Madalena? Quais são os maiores, assim, qual são os maiores desafios, assim, que não só você, como todos passam? Durante a faculdade? Durante a faculdade. Eu acho que é se adaptar mesmo a voltar a estudar, a se dedicar. O tipo de estudo da faculdade, pelo menos quando a gente fala de direito, já estive em outra, né? Mas, assim, ela cobra muito de você. Né? O estudo no direito ele é muito maçante se você não procurar trilhar ali caminhos que te levam, às vezes, para você sentir prazer de estudar, né? Prazer mesmo. E acho que é isso, é estudar mesmo, é passar todas as matérias, é aguentar toda aquela pressão e no final, que às vezes melhora em alguns cursos, para nós piora, né?
Porque aí vem a decisão, que é a prova da OAB. Né, a hora da verdade. A hora da né? verdade, que é eu enlouqueci, né? Vou falar a verdade, muito difícil. Precisa de você estudar muito, se dedicar bastante. Mas uma coisa que eu posso dizer é assim, quanto mais você se dedica na faculdade, mais chance você tem de não passar por essa dificuldade que é a prova da OAB. É verdade. Né? E às vezes a gente deixa, assim, mulheres casadas, com filho, N problemas, né, na vida da gente. Faz, às vezes, a gente não se dedicar tanto ao estudo durante a faculdade. A gente vai empurrando ali meio com a barriga, que é o que todo mundo faz, e aí chega na prova da ordem, a gente quase morre. Eu entendi. E concurso público também, né? Então, assim, é uma faculdade, é um curso de direito, é um curso que ele, às vezes, cobra muito de você, antes, durante e muito tempo depois. É verdade. Então, para quem quer manter mesmo ali, é estudar, é disciplina. Eu aprendi a ter uma certa disciplina que eu nunca tive. Acho que terminar a faculdade na pandemia também para nós foi um desafio. Com certeza. Né? Porque nós pegamos grande, esse período de TCC, pegamos o período aí de coisas que estavam para acontecer na nossa vida, e aí veio a pandemia e acabou. Claro, com nós e com o mundo inteiro. Mas foi dificuldade também para a gente, né? Vários problemas de saúde em família, muitas pessoas perderam seus entes queridos, seus amigos, e a gente tem que ali estar pensando, erguer mesmo a cabeça e ir embora. Então, eu acho que esse foi o desafio. É você conseguir se dedicar mesmo ao estudo. É verdade. Você sentir que andar com o livro na mão, carregar aquele vadimeco, é verdade. Folhear, aprender a mexer. E é bom que também já aproveita e a pessoa faz o exercício. Faz o exercício. Né, pesado, né? Faz, põe na mesa, tira da mesa, põe né? Agora, então, inclusive o Dr. Matheus, né, o advogado que trabalha comigo, jovem advogado, né? Ele fala muito também da dificuldade que ele teve em relação a como a qualidade do ensino médio, né, da escola pública hoje. O ensino médio público tem muita dificuldade até de manter professores, muita substituição e acaba não tendo aula, né? Enfim, eu acho que essas dificuldades a gente traz, é uma dificuldade que vocês também têm, né? Apesar que eu com vocês, assim, me formei muito antes que vocês, mas naquela época já tinha dificuldade, imagina hoje, né? Agora, em relação à advocacia, Mônica, qual foi o seu despertar, assim, para a advocacia, já que você queria ser juíza? Queria ser juíza lá, né? A princípio, infância, né? E depois, assim, na hora de atuar mesmo, né? A gente vive de desafios, né? Então, hoje, estudar direito, hoje, né? Eu digo hoje para o público que está nos assistindo. Estudar direito hoje é um grande desafio. Por quê? Porque estudar as leis, entender como tudo funciona, né? Não é algo assim que de primeiro impacto é prazeroso, né? Quando a gente passa por todo esse processo e a gente encara a prova da OAB, o desafio é você parar para estudar. E a disciplina ela é fundamental, porque eu me recordo que eu estudava com a doutora Madalena na parte da manhã todos os dias. E quando ela ia embora, eu continuava estudando e eu ia até onde eu aguentava, né? Então, tinha dias que eu ia até 11, tinha dias que eu ia até 1 da manhã, né? Não trabalhava na época, né? Então, para mim, eu tinha essa disponibilidade de horário e eu aproveitei tudo que eu pude, porque o meu desafio era passar na prova. E aí, tudo bem, eu passei na prova, fiz o meu pedido lá, minha inscrição, peguei minha carteira e eu falei, e agora? Porque quando a gente pega a carteira da OAB, ela não vem com cheque de 100 mil reais, né? Não é garantia, né? Não traz nenhuma garantia. O que nós vamos fazer, né? E é bacana quando você está cercado de pessoas que têm o mesmo propósito, porque várias cabeças pensam melhor do que uma, né? E aí a gente começou meio tímida, compartilhar algumas coisas com as pessoas, e aí apareceu o nosso primeiro cliente, por indicação. E aí foi quando nós fomos até o escritório do doutor, né? Pedir, nos ajuda, socorro, e agora? O que a gente vai fazer? Orientações, né? E essa abertura que o senhor deu para nós, ela fez toda a diferença para toda a história da nossa advocacia. Por quê? Porque hoje
Nós temos a mentalidade de que um jovem advogado, quando ele sai da faculdade, ele pegou ali a carteira da OAB dele tão sonhada, tão suada, ele é jogado no oceano. E muito jovem advogado tem guardado a sua carteira na gaveta porque não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Olha, veja bem, para nós foi desafio de todas as situações, porque quando a gente se deparou para emitir a primeira guia de custas processuais, nós ficamos, gente, e agora? O que é isso? Uma coisa que, hoje, 2 anos depois, é a coisa mais simples do mundo. Só que a gente não aprende prática na faculdade. A gente não aprende, porque 5 anos parece muito, mas no final das contas é pouco. A gente não aprende o que é a prática, mas tem o estágio que o estudante pode estar no escritório. Eu fiz estágio na Procuradoria de Mogi das Cruzes. É diferente de um escritório de advocacia. Totalmente, né? Diferente, né? E aí hoje, então, o que foi bom para nós? O que nos socorreu no momento desesperador de início de carreira? A gente faz o que? A gente acolhe no nosso escritório. Então, Como fomos acolhidas, né? Nós temos hoje algumas pessoas que a gente pega assim na mão. Eu vou te ensinar na raça, deixa a inteligência artificial de lado. Que legal. Você vai aprender fato, direito, pedido. Você vai aprender o endereçamento correto para cada tipo de tribunal. Como que é a gente fazer o nosso cadastro no TJ de São Paulo, no Espírito Santo, na Justiça Federal. Tudo coisas que para um advogado que já está exercendo a profissão há algum tempo é normal. Mas para o novo, jovem advogado, é uma coisa do outro mundo. E aí a gente estava até comentando, né, esses dias, se nós fôssemos professoras universitárias, o nosso escritório estaria com as portas abertas para todos os nossos alunos, porque isso faz falta quando eles pegam a carteira. Verdade, faz muita falta, né? Não pouca, muita, né? E aí, sim, continuando na questão desafios, né? Eu tenho uma frase que o senhor mesmo falou para a gente nessas orientações, né, iniciais. O senhor falou assim, fale com o seu cliente na sexta-feira e ele não te ligará no sábado. E nós levamos isso tão a sério que toda sexta-feira a gente estava falando com os nossos clientes. Qual foi o impacto desse tipo de prontidão no nosso atendimento? Ainda porque 2 anos nós não tínhamos uma carteira de milhões de clientes, né? Nós começamos a receber muitas indicações. Nossa carteira de cliente hoje ela é 100% indicação, porque as pessoas falam assim, a gente consegue conversar com a doutora. Eu tinha um profissional uns anos atrás, a gente não consegue falar, né? O advogado não conversa. E sim, isso é de pessoa para pessoa, não é generalizando a profissão. Mas no nosso caso, o que fez a diferença foi o cliente saber que ele nos tem por perto. Não houve movimentação processual a semana inteira. O mês inteiro, toda sexta-feira a gente mandava uma mensagem. Bom dia, boa tarde. Esta semana não houve movimentação processual, tá tudo certo, estamos acompanhando o seu processo. A pessoa ela se sente assim, contratei o advogado, paguei e ele me deixou de lado, eu sou mais uma. Não, o nosso cliente não pode se sentir mais um. Isso fez tanta diferença que nós temos cliente em alguns estados do país, né? E nós temos hoje uma parceria com o escritório na Itália, porque hoje nós já estamos fazendo também cidadania italiana, e nós temos cliente no Japão. Que maravilha. Então, a indicação, ela funciona porque a pessoa se sente satisfeita com a entrega de trabalho que você está fazendo. Isso faz toda a diferença. Para o senhor ter uma ideia, nós não temos nem placa do lado de fora do prédio onde é o nosso escritório. Ainda não deu tempo de colocar. Entendi. Entendeu? E o que a gente está prezando agora que nós estamos crescendo? Porque hoje o nosso número de clientes ele é bem maior do que há um ano atrás. Nós estamos buscando o quê? Parceiros. Para ter a mesma qualidade de atendimento,
para continuar no atendimento exclusivo e personalizado. Dá trabalho? Dá, mas é a nossa marca. Então, a gente trabalha aí, tem semanas que nós trabalhamos 10 horas por dia. Nossa. Entende? São muito dedicadas e o resultado sempre vem, né? O resultado é até o resultado financeiro acaba sendo uma consequência, até porque a advocacia não é uma atividade assim que não dá para subir, como eu sempre falo nas aulas, já comentei com vocês também, não dá para subir pelo elevador, né? Tem que subir pela escada, degrau por degrau. Sim. Mas eu entendo assim que vocês estão de parabéns, vocês duas, né? Obrigada. Porque vocês conseguiram acelerar o processo, né? Conseguiram encontrar caminhos graças também à dedicação, às 10 horas de trabalho, né? Com o tempo vocês vão ampliar a equipe, né? Vai ser possível, sim. Porque no começo não é possível, a gente começa fazendo tudo, depois vamos focando em algumas áreas específicas, né? Mas isso é muito bom. Inclusive, Madalena, este mês vocês vão completar 2 anos de atividade, né? Como advogada, né? De atuação na área, sim. Da advocacia. E quais são os maiores desafios que você vê ou que você analisa assim, em relação aos colegas no início da advocacia? Igual a Mônica já tinha falado, né, professora? É isso. É você, primeiro, coragem, né? Responsabilidade, claro. Nós estamos lidando com a vida das pessoas em relação ao dinheiro, os interesses de cada um, o direito das pessoas. Então, assim, primeiro, responsabilidade, coragem, né, de enfrentar mesmo, porque a gente vê colegas que às vezes vêm, olha, não consigo fazer, não sei, tenho medo. É lógico que dá medo, sempre vai dar. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E vai lá e vai protocolar uma ação e fica tremendo, né, Mônica? A audiência, então, a primeira audiência eu me lembro, eu tremia que nem vara verde. Quase que eu tive um treco. Aí você já fica lá quase fora. 30 anos atrás. Não tem como. Eu acho que para passar, será que passa? Acho que não, né? Não, a gente continua sendo ainda nervoso, né? Mas diminui um pouquinho a intensidade, né? Mas não passa. Diga aí, Mônica. A responsabilidade do cliente é entregar o problema dele nas nossas mãos. É algo assim que, dependendo do caso, algumas vezes a gente perdeu o sono. Porque a pessoa confia tanto. Tem gente que pensa que advogado sabe tudo, né? E a pessoa vem confiando tanto no seu profissionalismo que isso para nós dá um peso extra de responsabilidade. Então a gente se debruça mesmo. É cansativo, mas a gente tem esse combinado, né? Para fazer de qualquer jeito, a gente não vai fazer. Não vamos fazer porque, assim, a pessoa já tem um problema. Ela vai ter que pagar para que alguém a represente para resolver o problema dela. Verdade. E aí você vai fazer essa pessoa ser prejudicada? Não, isso aí já é demais. Nenhuma, né? A gente tem que ter. Não dá, a ética é fundamental, né, sim. Mônica? E também uma coisinha só para encerrar essa fala. No começo, o que a gente fez com aquela sede? A gente precisa aprender, vamos ver o que a gente faz. A gente atendeu um monte de gente de graça. Que legal. Fizemos pro bono aí para um monte de gente, porque a gente precisava ter intimidade em protocolar uma petição no juizado especial. A gente precisava ter intimidade, porque cada tribunal de cada estado tem algumas coisinhas que é diferente, não é um padrão, né? Verdade. E aí, perder a timidez de conseguir sentar, conversar com segurança, atendendo um cliente. A gente fez, vamos atender todo mundo e aquelas pessoas que a gente vê, não vamos cobrar. Não vamos cobrar. Então, tudo isso foi um desafio que nos trouxe até o dia de hoje. Hoje a gente atende no pro bono? Sim. Só que hoje a gente tem os requisitos para poder atender a pessoa no pro bono. Ainda porque, como a carteira de clientes hoje ela é maior, a gente não consegue atender todo mundo no pro bono, né? Então, a gente olha lá a pessoa que está precisando mesmo, né? E a gente faz essa questão. Mas nós não tivemos preguiça. A gente fala assim, passamos na OAB, agora o que a gente tem que fazer? Trabalhar para ganhar dinheiro. No começo a gente teve prejuízo? Teve. Só que tudo contribuiu para o profissional que nós estamos nos desenvolvendo.
Que legal, que legal. E, Madalena, que tipo de ações, assim, inicialmente apareciam, assim, conforme as pessoas ficavam sabendo que vocês estavam advogando, né? Que você estava advogando. Que tipo de ações, problemas que surgem, assim? Porque no começo eu acho que a gente praticamente todo advogado, não diria todos, mas quase todos, são, assim, generalistas, clínico geral, né? Mas quais eram os problemas, assim, né? Nós tratamos de problemas humanos, nós somos solucionadores de problemas, né? Eu não me coloco nunca como um advogado que queira ganhar, muito menos perder uma ação, né? Não estou preocupado com processo, né? Vamos Sim. processar ou vamos deixar de processar. Vamos tentar entender qual o problema do cliente e vamos solucionar, seja na forma judicial, extrajudicial, mas o que aparecia assim para vocês? Porque, como a doutora Mônica disse, as pessoas acham que a gente sabe de tudo, né? Mas qual que era, assim, o perfil dos clientes que traziam os problemas para vocês inicialmente ou até hoje, né? Eu acho que o que mais vem é a indenização, né, Mônica, por algum motivo. Às vezes, Código de Defesa do Consumidor, né, fez uma compra, uma cobrança indevida, aí já chegou logo de cara inventário. Pegamos um caso de uma reintegração de posse, em que nós tínhamos 2 dias para fazer a apelação. E falar a verdade, a gente nunca tinha feito uma apelação. E aí fizemos e conseguimos, né, Mônica? Acho que a alegria nossa foi tão grande que a gente ficou pulando no escritório, né, quando veio a decisão do tribunal, porque a gente sabe o quanto a gente suou em cima daquilo, né, nossa, meu Deus, será que é isso? Ai, Jesus, e agora? Será que eu escrevi direito? Será que eu falei? Um medo, ainda dá, lógico que dá, mas foi logo no começo. E esse cliente, ele é tão bacana, ele é tão legal, que ele trouxe mais 5 processos para nós, e hoje nós estamos com ele aí, e acho que vamos continuar, né? Sim. E assim, indenização, inventário, divórcio, acho que direito de família é uma área que é muito minuciosa, né? É uma área que eu acho que você gasta bastante o seu psicológico. Verdade. Né? Onde você está com pessoas feridas, guarda, alimento. Eu acho que tudo que é direito de família que chegou pra gente é complicado. E Você tem que ter ali o seu cuidado. Às vezes, se der para você, de repente, até conciliar, né, Mônica? Já aconteceu. Que bacana. Né, da gente tentar mostrar ali. Porque o cliente, quando ele chega naquele momento, ele chega nervoso, ele chega triste, ele chega querendo resolver. E aí você tem que ter esse feeling para perceber, olha, deixa eu dar um tempo para essa pessoa, eu chamo ela daqui uns 20 dias, 15 dias, e aí quando você chama o cliente é outro. É verdade. Por quê? Porque ele pensou, porque ele repensou. Verdade. E aí quer divorciar, não quer mais divorciar, né, Mônica? Sim. Então, eu acho assim, o direito de família, pelo menos esse tempo que eu tenho, né, de experiência, tudo, quando fala de guarda, quando fala de alimentos, quando fala de divórcio, eu acho que cabe ao advogado, como muitas vezes nós duas, e fazemos isso e vamos continuar fazendo, é não querer agarrar o cliente somente naquele momento. Porque, é claro, a pessoa chega tão nervosa, tão desconcertada, que ela vai pagar o que você pedir, porque ela quer naquele momento se livrar daquele problema. Só que a gente consegue perceber, às vezes, que não é aquilo que a pessoa quer. É só no calor do momento. Então, às vezes, a gente até pega uma procuração, vamos fazer, vamos conversar. Daqui uma semana e meia, eu chamo você. E já teve casos, a gente chama o cliente para conversar, o cliente é outro. Tá, não, mas eu pensei, sabe como que é? Porque aí a gente tem que estar aberto a isso. Então, ele exige muito de você, quando nós falamos de causas que envolvem família. É verdade. Você precisa ter aquele olhar, né? Claro, nós somos trabalhadores, nós precisamos receber, nós vendemos o nosso trabalho, eu preciso de receita no meu escritório. Claro. Mas eu não posso me aproveitar, de repente, de uma fraqueza, de um nervosismo que o cliente está naquele momento. Então, eu acho assim, né, Mônica, a gente sempre comenta, infelizmente, já perdemos clientes que com certeza iria fechar um divórcio, que não ia sair barato, ou que ia fechar, de repente, até uma guarda que também não era barata, e a pessoa foi embora, e quando ela voltou mais calma, e hoje ela está bem. Mas é esse cliente que nos indica. É Sim. verdade, é Sim. verdade. Esse cliente, ele nos indica. Porque essa impressão que nós passamos para eles, que eles são mais importantes, né?
faz com que eles olhem para nós de frente e falem assim, não, eu posso confiar no trabalho delas. Verdade. Esse cliente é o que mais nos indica. É verdade. Inclusive, eu fico muito satisfeito, né, em saber que eu acompanho o trabalho de vocês, né, desde que vocês, no primeiro contato, há cerca de 2 anos atrás, né, eu fico muito feliz, assim, até pelos resultados e pela, né, vocês trabalham basicamente, né, com indicação. E eu sempre falo, acho que eu já falei para vocês e repito, a indicação é o marketing mais efetivo, que tem melhor resultado e que custa menos, né? Não tem o custo, custa menos no sentido de você investir para pagar só o marketing, mas na verdade, custa muito pelo trabalho empático que você faz. Como a Madalena falou, a gente que trabalha, eu também trabalho com bastante frequência na área do direito de família, eu gosto, mas é uma área que a gente também tem uma grande dificuldade por sermos muito empáticos. Acho que nós três somos muito empáticos, né? Conseguimos nos colocar no lugar do outro, isso tem a ver com a advocacia humanizada, mas a gente não pode também nos envolver demais, né? A gente tem que, e não é fácil isso, acaba até a gente também nos abala também. A Mônica falou de acordar de madrugada, eu também até hoje ainda acordo tentando encontrar uma solução para o problema do cliente, né? Mas eu acho que bastante relevante os resultados que vocês conseguiram, né? Nesses 2 anos, o escritório de vocês já ajuizou mais de 100 ações, né? Mais de 100 processos, sem contar o extrajudicial. A estatística é importante. Sim. Então, vocês estão bem fora da curva, né? Então, assim, pensaram fora da caixa, então, sabe, cresceram de uma forma exponencial, mas principalmente pela dedicação e pelos resultados e a forma de atender, né? Como a Mônica falou, aquela dica que eu dei, né? Porque a maior reclamação hoje dos clientes, eu estava vendo uma pesquisa da AB2L, né? Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, enfim, eles trabalham muito no Fenalau e fazem pesquisas e tal. A maior reclamação em relação aos advogados é o atendimento mesmo, né? O desinteresse, o atendimento, porque as pessoas vêm realmente muito fragilizadas, né? Acho que as pessoas, em geral, hoje já estão fragilizadas no mundo. Eu me sinto um pouco mais frágil depois da pandemia do que antes da pandemia, né? Eu me questiono mais. Mas acho que talvez isso seja também um exemplo, assim, de sabedoria. A gente, né? Porque, como diz o filósofo, foi Sócrates que disse, né? Tudo que sei é que nada sei, né? Acho que a verdade é essa, né? O cara estudou a vida inteira. Só sei que nada sei. Aí foi filósofo grego. E isso é extremamente louvável, né? Só tenho que aplaudir vocês, né? E ter orgulho de ter sido professor de vocês. A Madalena, eu me lembro desde o primeiro semestre, eu me lembro até hoje como era a sua expressão lá, meio, né? Tentando entender o que vai acontecer, o que vai acontecer aqui. A Mônica também veio, acho que também na sequência, né? Que tinham vários professores que davam a mesma matéria, né? A aula do senhor no nosso curso foi online porque já era pandemia. Eu não tive aula do senhor presencial. E aí, corrigindo, o senhor não era o nosso professor, o senhor continua sendo. Olha. Porque, assim, não vai conseguir se livrar da gente tão fácil assim, não. Mas é um prazer. E ainda porque também hoje nós temos uma bela parceria, né? Sim. E isso é muito significativo para a gente, porque o desafio do jovem advogado, até ele ter o nome dele conhecido, ele ter credibilidade no trabalho dele, ele precisa de alguém que esteja ali incentivando ele, mostrando para ele como que você faz. Você fez direito, é isso mesmo. Isso daqui você pode melhorar. E eu lembro que nossa primeira petição, lembra, Madalena? A gente passou, levou lá para o senhor e falou assim, vamos trocar essas palavras aqui. Vamos colocar essas palavras aqui que vai ficar melhor. Significa a mesma coisa, mas vai ficar melhor essas palavras, tal. E a gente foi aprendendo e crescendo. Por quê? Porque a gente quer entregar o melhor trabalho. A gente sofre com isso. É desgastante? Mas é o nosso meio de trabalho. A gente prefere trabalhar assim. Daqui para frente, a gente vai começar aí a se preocupar mais com a gestão, vamos delegar algumas coisas. Hoje nós já temos uma estagiária no nosso escritório. Fala o nome dela para ela saber. Fabiana. Fabiana vai estar assistindo a gente aí. Um abraço para a equipe aí, para a família. A Shirlene. Hoje nós temos a Shirlene, nós temos a Fabiana, a gente tem a Eliana, que vem aí 1, 2 vezes por semana.
o doutor Francisco Eleandro, que foi aluno junto com a gente, né? Estava na nossa sala de Dani. aula. A Dani, que a gente compartilha. Então, assim, tem pessoas que estão chegando e a nossa visão é uma visão de crescer. Hoje o escritório, se todo mundo tiver que estar no mesmo dia, ele fica pequeno. Então, a gente já está começando a se preocupar com espaço maior. Mas, assim, de forma saudável, sem colocar o carro na frente dos bois, né? Porque o importante de tudo isso é que a nossa qualidade de um ano atrás, ela esteja melhor hoje, mas a gente não perca a essência daquilo que a gente combinou. Perfeito, é a cultura, né? Sim. Peter Drucker, eu sempre gravei, o Peter Drucker foi considerado até hoje o pai da administração moderna, mas não sei se vocês sabem, mas a única formação dele graduação foi direito, né? Sim. Ele diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, é desenvolver a cultura, né? Que você fala cultura de valores. Sim. Né? Não adianta ter estratégia se não ter valores, né? Eu também li uma frase também de um pensador que ele fala assim que é gestor, né? Ele fala assim, contrate o caráter e treine a pessoa, né? Treine o profissional, sem contratar o caráter, né? Então, você interagir com pessoas de bom caráter faz muita diferença e isso vai fazendo parte da cultura, né? Então, indo para a parte final já do nosso podcast, eu gostaria de dicas, que vocês mandassem, que a Madalena passasse algumas dicas para os que estão começando, os estudantes de direito, desde aqueles que querem fazer o curso de direito, estudantes de direito, os advogados, os bacharéis, né, que ainda não passaram no exame de ordem, e os que já passaram e querem começar na advocacia, né? Eu gostaria que você passasse aí as dicas diretamente para os espectadores, né, os nossos ilustres espectadores. Bom, primeira dica, quem quer estudar, estuda. Tem que estudar. Desde o começo é difícil, mas é foco. Procura ler. Tem que ler muito. Porque quanto mais você lê, melhor você escreve, né? Procura entender. Vai ter momentos em que a gente olha e fala, não entendi nada, e tudo bem, você vai ler umas 20 vezes. Talvez você ligue para o professor Nelson perguntando para ele o que é, que o juiz quis dizer. Porque até hoje eu faço isso. Né, Mônica? O que o juiz quis falar aqui? Eu não sei. Então, estudar, criar um foco, disciplina, procurar pessoas que podem nos auxiliar. Então, como nós procuramos o professor que nos abriu a porta, que nos recebeu com o maior carinho, eu acho que isso não é lá rasgação de seda e nada, não precisa existir isso entre nós. O que nós estamos falando aqui é verdade, doutor Edmar, um fofo, né? Então, assim, pessoas que nos acolhem, que nos dão ouvido, porque é muito difícil ser ouvido quando você acabou de se formar, o aluno, olha lá o aluno. É um aluno que não sabe de nada. Né? E assim, a gente agradece imensamente. Procurar sempre se alinhar com pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, um colega que tem ali, de repente, o mesmo caráter, ou até melhor que você. Eu aprendi muito com a Mônica, aprendo todos os dias, acredito que ela aprende comigo também, e aí a gente vai junto trilhando esse caminho. Então, estudar de verdade, criar parceiros que fazem valer a pena, né? Ficar longe das más línguas, das pessoas que muitas vezes chegam, não, mas o mercado está saturado de advogado, imagina, para que quer um advogado? Ou a pessoa que de repente já está com uma idade, lá seus 40, 50 anos, tem um sonho de fazer a faculdade e sempre aparece aquele que joga um balde de água fria e fala, não vai não, porque para você não dá. Aconteceu isso comigo, acredito que com a Mônica, com todo mundo, até com os meninos aqui que eu acho que fizeram outras áreas, sempre a gente encontra pessoas que dizem, não, para você não vai dar. Nossa, mas você vai fazer isso? E o engraçado é que essas pessoas que às vezes chegam e nos colocam para baixo são as pessoas que não estão na mesma causa que nós. Então, assim, é colocar, não ter idade, né? Basta ter a vontade, a coragem e se aproximar das boas pessoas. Manter o bom coração, né? Trazer ali da sua família o melhor que você carregou e estar envolvido com as pessoas de coração. Maravilha, maravilha. Agora eu passo a palavra aí à doutora Mônica para suas considerações finais, agradecimentos e as dicas também aí, né? Então, a dica básica que eu acredito que é que faz toda a diferença é a disciplina no estudo, tá? Sem estudar, a internet hoje ela tanto pode ser nossa aliada como ela pode ser a nossa inimiga, né? Estudar,
ter disciplina. E eu tenho muito essa questão de colocar o coração. Acho que quando nós desenvolvemos algo que nós amamos, por mais que você trabalhe 10, 12 horas, você está fazendo aquilo que você ama, então o resultado é diferente. A hora passa, isso não é um peso na vida de ninguém, né? E a Bíblia fala assim, né? O princípio do temor, o temor é o princípio da sabedoria. E como uma coisa, ela sempre liga a outra, e eu tenho muito colocar o meu coração naquilo que eu faço, então eu sempre oro e eu falo, meu Deus, me dá sabedoria, que o Senhor use a minha profissão para fazer justiça aos injustiçados. Parece que para muitas pessoas isso, conversa, isso é nada, mas isso faz tanta diferença no nosso atendimento, no nosso dia a dia, na forma com que a gente encara o nosso trabalho, que eu coloco, enquanto eu busco em Deus me dar a sabedoria que humanamente falando eu não vou conseguir, eu consigo colocar o meu coração naquilo que eu vou fazer e o resultado é diferente. Então, o que eu falo? Coloque o seu coração. Faça porque você ama o que você está fazendo. Não faça porque, lá na frente eu quero ter milhões, eu quero ganhar muito dinheiro. Porque dinheiro é bom, mas não é tudo. A nossa realização pessoal, da gente se sentir útil, da gente ter um diferencial no atendimento, desde uma pessoa nova a um idoso, a causa de pessoas que têm N problemas por aí, a diferença é porque nós colocamos o coração naquilo que nós estamos fazendo. Perfeito, perfeito. Então, finalizando aqui, né, eu quero agradecer imensamente aos espectadores que acompanham o nosso trabalho, né, agradecer às nossas convidadas especiais aí, a doutora Madalena, a doutora Mônica, agradecer ao empresário Robson Guedes, o Robinho, né, que é dono da Conta Byte, onde estamos gravando aqui nesse instante, também ele é o dono desse estúdio, né? E agradecer ao Kaique e ao Roque, os jovens talentosos da equipe técnica de imagem e som. Os multitarefas. Multitarefas, né? São muito inteligentes e competentes, né? E é isso daí, né? Eu acho que o importante não é a faculdade, são vocês. Porque estudou naquela faculdade, pública ou particular, famosa ou não tão famosa, isso não importa. O que importa, o que vai decidir o sucesso ou não, é principalmente o resultado que nós, né, eu também me coloco como colega, nos levaremos de bom. O que de bom a gente pode levar para os nossos clientes, né, de soluções. Então, tudo que vocês falaram é extremamente importante, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco, a Mônica falasse só do seu Instagram, das suas redes sociais, como é que faz para te achar? A Mônica, depois a Madalena. Nós temos a página do escritório, @motazavanella, e nossa página pessoal, o meu é Mônica com K, Mota 2Ts, @Mônica Mota. O meu é Madá_Zavanella no Instagram, e o mesmo é do Instagram do escritório. Vocês estão em que cidade mesmo? Nós estamos em Poá. Que é ao lado de Suzano, São Paulo de Souza. A gente está ali próximos, né? Na região central. Legal. Pessoal, com isso eu encerro mais este episódio do TanumaCast, o podcast que vai... Aonde? Além do direito. Ok. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, professor. Queridas amigas aqui.